Olá, amigos do agronegócio. Eu sou jornalista da agência Safras, Alessandro Carvalho. Hoje é terça-feira, 14 de setembro. Estamos aqui para a gravação de mais um vídeo para a Safras TV, falando sobre o mercado de café. Estou com o nosso consultor de Safras e Mercado, Gil Barabashi. Olá, Gil, tudo bem? Olá, Alessandro, tudo bem? Tudo tranquilo. Bom, vamos falar bastante sobre o mercado de café, tanto Bolsa de Nova York, um pouco de Bolsa de Londres também, e como está o nosso mercado físico de café ao produtor. Mas antes, digo para você que não se inscreveu ainda no nosso canal, que inscreva-se, que ative as notificações para saber, ter os alertas sempre dos nossos novos materiais. Você pode também entrar no nosso site safras.com.br e conhecer a nossa plataforma de safras, que vamos mostrar um pouco ao longo dessa conversa com o Gil, que vai compartilhar a tela. Bom, Gil, já começo falando sobre o comportamento do café na Bolsa de Nova York. Estamos gravando esse vídeo próximo agora do meio-dia, e Nova York tem uma queda de mais de 1%. A Bolsa recentemente teve aquela forte alta, com as geadas sobre os cafezais no Brasil em 20 de julho, já vinha também com uma preocupação muito grande com o clima seco, mas agora o mercado vai descendo um pouco a ladeira com as indicações de chuvas benéficas para as floradas, né, principalmente nessa virada agora de setembro para outubro. Gil, o gráfico já está na tela aí. O que a gente pode falar dessa Bolsa de Nova York que comanda as ações para o café e que vem nesses movimentos aí, essa volatilidade toda? Olha, Alessandro, como você já falou bem em relação a essa volatilidade do mercado, e fica bem claro no gráfico, né? A gente teve um momento de uma alta, uma escalada de preços muito grandes, refletindo a geada e depois aquela frente fria, aquela massa de ar polar, né, chamada massa de ar polar do século, né, que fez o preço subir e escalou, foi acima dos 200 centavos, $2, chegou aí acima dos 210 centavos de dólar por libra-peso, beirando ali os 220, né? Depois, como não houve estragos além daqueles da geada de 2020, o mercado devolveu um pouco, né? E daí a gente vê o movimento, e depois ele começou um movimento de alta aqui, que a gente percebe claramente por esse canal de alta aqui. E daí o seguinte, esse movimento de alta, ele foi deixando o frio de lado e foi incorporando aqui preocupação em relação à falta de chuva. Então, esse movimento aqui é de falta de chuva, né, do tempo seco nas regiões de café. E agora, o que a gente está observando? Ele está devolvendo um pouco dessa alta em cima do quê? Do retorno das chuvas, né, da expectativa, ainda uma expectativa, né, de quebra de padrão climático, e também aí na expectativa depois da chuva das floradas. Então, o mercado está devolvendo um pouco dessa alta, mirando aí, focando, quer dizer, refletindo essas chuvas que a gente viu aí no final de semana e nesse começo dessa semana, e a expectativa aí de chuvas mais para o final do mês de setembro e começo de outubro. Tá certo, Gil. A gente vê na Bolsa de Nova York, né, que o mercado rompeu aí essa linha do $1,90 por libra-peso. Demorou um pouquinho para conseguir romper, mas aí rompeu. Que tu percebes aí? O mercado vai trabalhar nessa até chegar realmente esse volume maior de chuvas no final do mês, vai procurar se equilibrar mais ou menos nessa linha de 1,80, 1,85, ou pode continuar descendo a ladeira como vem descendo aqui, e com o contrato dezembro hoje já teve mínima de 1,82,5, né? E depois aí mudou um pouquinho, saiu desse fundo do poço, agora trabalha a quase 1,85. O que tu acha, Gil, desse mercado aí? Tem força tecnicamente aí para testar patamar? Eu sei que está rompendo algumas linhas importantes no gráfico, né? Sim, Alessandro. Tecnicamente, ele está insinuando o quê? Uma acomodação negativa. Né? Então, ele vem perdendo força, principalmente de curto prazo. Tem algumas referências, como a média móvel de 40 períodos, enfim, depois um pouco mais embaixo ali, outros fatores, um fundo no gráfico aqui, a média móvel de 40 períodos, que servem de suporte ainda. Mas a leitura de curto prazo técnica é uma leitura de acomodação negativa, ou seja, perdendo força. Né? Mas o que vai determinar o rompimento dessas linhas? Daí a gente vai ter que voltar para o fundamento.
é clima, é chuva, né? Então, se a gente tiver registro de chuvas nessa segunda parte de setembro, esse mercado ele tende a testar esses suportes. Então, e daí sim, daí abre espaço para ele devolver e buscar testar aí. Eu diria que hoje o mercado, antes, ele vinha trabalhando com suporte em 190 e resistência em 200 centavos. Hoje, ele reduziu, ele derrubou o patamar, ele caiu de patamar. Então, essa referência que a gente deve ter no mercado para ver se ele está mudando de comportamento seria na resistência 1,90, que ele deixou para trás agora recentemente, e no suporte a linha de 1,80, ou seja, ele tende a ir, hoje ele está caminhando, está mais ou menos aí, um pouco abaixo da metade, né, 1,84, que está cotando ali, 1,85, está mais ou menos no meio termo. Então, quer dizer, se você tiver um sinal de clima mais positivo, a tendência é que ele vai buscar esse suporte de 1,80, né, e rompendo esse patamar de 1,80, ele tende a buscar uma acomodação num nível mais baixo, né? Mas isso está inteiramente ligado ao fundamento chamado chuva e precisa aí de volume de chuva, precisa de regularidade de chuva e depois as floradas, né? Então, esse é o fator determinante para o mercado de café nesse momento, as chuvas e as floradas aqui no Brasil, e daí essas linhas servem de referência para a gente ver essas mudanças de comportamento que estão sendo destacadas nesse gráfico aqui. Tá certo. Gil, ontem o Secafé, Conselho de Exportadores de Café do Brasil, divulgou que as exportações em agosto ficaram em 2.674.000 sacas de café, com uma queda de 25,2% em agosto em relação a agosto de 2020, que era aquela safra recorde, né? O Brasil já vinha impulsionado. Mas o destaque é que o Secafé vem falando que os gargalos logísticos, né, muitas dificuldades estão prejudicando esses embarques do Brasil. Até que ponto isso pode, daqui a pouco, garantir alguma sustentação para os preços do café? Né? A gente sabe que o Vietnã recentemente também teve problemas, né, com fechamento devido à variante Delta, e estão usando mais as indústrias também o café robusta, o Conilon, devido aos altos custos, né, do Arábica. Até que ponto esses gargalos aí, essas dificuldades com containers e outros cancelamentos, e pode implicar isso num suporte aos preços do café na Bolsa? Olha, Alessandro, a gente já vem vendo esse movimento aqui no mercado físico brasileiro. Primeiro, esse é um ano que você tem menos oferta de café, então era natural que você tivesse um reflexo em Nova York. Então, você já, desde o final do ano passado, Nova York e Londres vinham refletindo essa menor oferta, principalmente de arábica do Brasil, por conta da quebra de safra em 2021. De julho para cá, principalmente para cá, ele está refletindo o quê? Problemas na safra de 2022, que é a questão da geada e também da falta de chuva. Né? Isso tudo, já por si, já garante um suporte nos preços. Agora, o que a gente está observando é o seguinte: esse gargalo logístico ele tem um efeito nos preços internos, não é a estratificação do mercado interno. Né? Então, você vê destacadamente aí uma valorização principalmente do nosso Conilon, né? Como você falou, você está tendo problema de logísticos na Ásia, principalmente no Vietnã, né? Falta de container, falta de espaço em navio, aumento do frete, isso está encarecendo a chegada do Conilon, principalmente na Europa, né? Na Europa, existe uma procura muito grande por Conilon, porque o Arábica subiu demais. Então, você tem uma procura pelo Robusta, né? No caso, aí para tentar reduzir custo, equacionar custo por conta desse aumento, essa disparada do preço do Arábica. Né? Então, você já tem uma pressão forte do lado da demanda. Do outro lado da oferta, você tem a questão do fluxo, né? Com problemas por conta tanto da questão aí de falta de espaço de navio, de falta de container, como também a questão do lockdown no Vietnã, né, que atrapalha também a chegada desse café, a saída do café das regiões produtoras até o porto. Tudo isso cria um ambiente mais favorável para o nosso Conilon aqui, para o nosso Conilon no mercado externo. Então, uma procura maior, quer dizer, abre o holofote para o nosso Conilon. Só que o nosso Conilon aqui ele já está sendo bem procurado, pelos mesmos motivos que levou a indústria dos Estados Unidos, da Europa, a procurar mais o Robusta em relação à Arábica para tentar reduzir custo. A indústria aqui no Brasil também fez o mesmo. Então, você está tendo uma procura muito grande pelo Conilon, justamente alterando o blend, as indústrias alterando o blend aqui e fazendo com que o preço subisse.
E mesmo ele escalando e subindo mais proporcionalmente que o arábica, a gente vê isso acontecendo, né? Mesmo assim ainda está mais barato. Né? Então, você continua aí, a indústria alterando o que pode, o seu blend incorporando cada vez mais o café Conilon. Só que é o seguinte, essa mudança do preço lá fora, esse holofote para o nosso Conilon, faz com que a indústria aqui seja ainda mais agressiva. Isso dá um suporte a mais nos preços. Então, hoje, você tem Conilon rompendo a linha dos R$ 700 a saca, né? Que é um preço. Você tem, a gente não pode esquecer que esse ano é um ano teve mais oferta de Conilon do que ano passado. Né? E esse aumento do preço se deve tanto a essa questão logística internacional que você atrai interesse, como também essa postura da indústria interna para tentar baratear custo. Certo. Gil, bom, só para citar aqui, ó, Nova York já parece que está reduzindo ainda mais as perdas aí, não sei se não vai virar o jogo hoje, tá? Talvez vire. Até o Robusta em Londres está positivo, até vem se descolando um pouco o Robusta em Londres em relação a Nova York, por essas questões que tu falaste, está com uma alta agora, o contrato novembro de 0,1%. Gil, vamos falar do mercado interno. Semana passada, Safras divulgou seus números sobre a evolução da comercialização, e a comercialização dessa safra 2021-22 atinge 60% até o dia 6 de setembro, contra 53% do mês anterior, evoluiu 7 pontos percentuais. Ainda o percentual de vendas é superior ou igual ao período do ano passado, quando girava em torno de 58%, e bem acima da média dos últimos anos, que é de 48% para essa época. No entanto, diminuiu bastante o ritmo dos negócios, né, Gil? Principalmente para o Arábica, com o produtor temendo aí o que vai colher no ano que vem, temendo esse mercado, né? Como é que está a situação no nosso mercado interno? É isso mesmo, Alessandro. O que acontece hoje? Para esse ano, o que ele vê? Ele tem menos café. Ele tem menos café do que ele teve ano passado. O produtor de arábica, vamos focar no arábica. Ele tem menos café, ele já comprometeu um percentual alto da safra. Né? Então, o que ele está fazendo nesse momento? Ele está colhendo, né? Preparando o café e fechando as posições de venda que ele fez ao longo da temporada. Então, venda nova, ele está menos propício à venda nova, menos aberto à venda nova, porque ele está olhando o mercado puxado, né? Existe menos oferta, e ele olha para 2022, onde ele esperava uma safra cheia de arábica de novo, ela já começa a ficar em dúvida, porque você já diminuiu o potencial, você teve geada que diminui o potencial, você tem seca que diminui o potencial, tudo isso leva o quê? A uma postura mais cautelosa. Né? E um outro fato que também ajuda a entender essa postura do produtor é que o preço continua muito próximo do topo em reais. Né? Então, quer dizer, em valor nominal, ele sofre oscilações, mas ele não se distancia tanto do topo. Então, ele continua testando o topo. Então, basicamente, o que o produtor está olhando para o mercado dizendo o seguinte: o mercado está bom, né? Está alto, eu já comprometi bastante, estou capitalizado, né? Eu vou esperar para ver o que vai acontecer com esse mercado, né? Porque ele continua ainda muito valorizado. Você vai ter menos oferta disponível esse ano, então há uma tendência do mercado físico de 2021 descolar, e para 2022 você tem dúvida em relação à produção. Então, quer dizer, esse cenário é um cenário de cautela, que mantém o preço valorizado e me ajuda, quer dizer, faz eu entender perfeitamente por que eu estou adotando essa postura de escalonar posições. Então, quer dizer, quando ele vem para o mercado, ele vem para fechar necessidade de caixa, não para fazer posição e aproveitar o mercado, porque ele acha que o mercado ainda pode ter potencial de novos ganhos. Então, ele trabalha da mão para a boca, só cobrindo caixa, e está bem capitalizado com as vendas feitas anteriormente. Gil, para a gente já se encaminhar para o fim da nossa conversa, vamos falar um pouquinho de preço no mercado interno. Sei que você tem aí também na tela algumas cotações do nosso mercado, né? Citando aí que o café arábica bebida boa, né? Por exemplo, no sul de Minas está acima da faixa de R$ 1.060, né? E o Conilon, como você falou, mais firme em relação ao arábica, né? Por conta dessa maior procura, essa maior demanda. E a gente falava, inclusive, que no ano passado, em meados do ano passado, o café arábica, esse de qualidade melhor, estava R$500, era um gatilho de venda. O produtor a R$500 vai começar a vender. E agora o Conilon está R$730, R$735 a saca em Vitória, por exemplo. Né? Então, é um mercado que está... o produtor, é claro que não queria ter visto
essa geada, essas perdas que vão ter produtivas no ano que vem, mas o preço no mercado continua um preço histórico, né? Sim, sim, sem dúvida nenhuma, Alessandro. Então, mas ele está olhando para esse mercado, está vendo esses preços, os patamares são bastante atrativos para o produtor. Então, o produtor que fizer a venda hoje, ele está tendo uma rentabilidade bem positiva, tanto nas posições do disponível, como também com posições com safra nova, né? Então, o que está fazendo ele trabalhar mais da mão para a boca, ser mais cauteloso em relação a posições novas, tanto no disponível, como também em posições com safra futura, 22, 23, é o seguinte, ele está olhando, olha aqui o gráfico, a gente vê o comportamento, o mercado está ainda próximo, ele está passando por uma correção, mas a correção é pequena, ele continua muito próximo da alta, né? Então, ele tem essa dúvida, será que essa chuva vai vir mesmo? E daí, quando vir a chuva, qual que vai ser a leitura da florada em relação a 2022? Né? Qual que é o efeito da geada? Ainda não está muito... precificou aí alguma perda, mas ainda não está bem claro. Você vai ver ela mais clara em relação a quando vierem as floradas. A questão da seca, quanto impactou em relação ao potencial produtivo de 2022? Então, tudo isso leva ele a adotar uma postura mais tranquila, mais cautelosa, né? E como o preço ainda está muito próximo do topo, né, e mesmo caindo aqui, está muito próximo do topo, e dentro de uma região extremamente vantajosa para ele está pagando para ver. Está pagando para ver. Então, o determinante do mercado vai ser as chuvas, e elas precisam vir, né? E depois da chuva, qual vai ser a primeira impressão em relação à florada, né? E esse comportamento de preço, né? Se você tiver uma correção mais acentuada das cotações aqui no mercado físico, e daí isso a gente tem que combinar com o dólar também, que é outro fator que mexe com os preços em real, né? Você pode ter uma mudança de postura, um produtor um pouco mais agressivo, quer dizer, ele vindo um pouco mais para o jogo, menos no disponível e mais para posições de safra futura, né? Mas mesmo assim, não vai ter uma pressão grande de venda, é só aproveitar mais um momento. Agora, se por acaso a chuva vier em volume abaixo do esperado, as floradas ficarem aí, não vier um floradão, ou seja, não vier uma florada muito vistosa, indicar que realmente a gente vai ter uma safra bem prejudicada para 2022, há potencial de alta e o produtor quer aproveitar mais uma outra puxada nos preços. Então, Gil, para o nosso vídeo postura. Gil, para o nosso vídeo não ficar muito grande, em 1 minuto, dica para o produtor, agora. Olha, ficar de olho nessas oportunidades, fazer a gestão dessa oportunidade. O mercado está favorável para ele, então faça a gestão dessa oportunidade, né? Ou seja, não aposte totalmente que o preço pode disparar, que vai ter uma florada ruim, mas também não aposte que o preço vai desabar, porque não é esse o caso. Então, tenta aí gerir essa curva, é uma curva ascendente com uma margem positiva, tenta aproveitar e gerir essa oportunidade que o mercado está oferecendo. Gil, valeu, muito obrigado. Até a próxima, um abraço, Gil. Abraço, Alessandro. Até a próxima.